Bem, o autor também, ele comenta sobre a questão dos conceitos teóricos, como por exemplo a dobra espacial e buracos de minhoca. Num quarto ponto, o autor ele explora o seguinte, o paradoxo de Fermi e a busca por vida. Olá, seja bem-vindo, meu nome é Marcos Lopes, seja bem-vindo a este canal. Bem, senhores, eu assisti recentemente um filme aqui nos Estados Unidos, chamado em português Dia da Divulgação, né, de Steven Spielberg. É ostensivamente um thriller de ficção científica sobre o contato com extraterrestres. Superficialmente segue uma premissa familiar, surgem evidências de que a humanidade não está sozinha no universo. Instituições poderosas tentam controlar essa informação e um pequeno grupo de indivíduos luta para tornar essa verdade pública. O filme contém todos os ingredientes esperados de ficção ufológica moderna, desde programas secretos e sigilo governamental até denúncias e a possibilidade de que a própria realidade seja maior do que a humanidade foi levada a acreditar. Então, quando você descreve o filme dele, eu particularmente não gostei do filme, achei o filme muito ruim, né? O filme eu achei bastante cansativo, meu ponto de vista, e olha que eu gosto da temática de filmes de ficção científica. Mas é um filme sobre alienígenas, né, que tenta tornar algo interessante, né? Mas, do meu ponto de vista, foi um filme muito ruim. Steven Spielberg criou um filme que é bem diferente de Contatos Imediatos do Terceiro Grau, né? E diferentemente de muitos filmes de invasão alienígena, o conflito central não está entre a humanidade e os extraterrestres, mas entre a revelação e o sigilo, a divulgação e o controle, e o conhecimento público e a autoridade institucional. O próprio título revela a verdadeira preocupação do filme, né? A revelação, ou seja, tornou-se uma das palavras definidoras da cultura ufológica contemporânea. Refere à crença de que governos, agências de inteligência, corporações ou outras elites já possuem conhecimento que foi ocultado ao público. A questão não é tanto se existem extraterrestres, mas sim quem sabe a verdade e quem tem o direito de controlar essa narrativa, a própria realidade. Bem, são para filmes como esse do Steven Spielberg, grandes remédios que existem são bons livros. Por exemplo, eu recomendaria este livro aqui, Universo Alien, um livro de 2013 que tem em língua portuguesa, Universo Alien, de Don Lincoln. Excelente, maravilhoso livro. Um livro, ele tem aproximadamente 312 páginas, muito bem escrito, tem ilustrações dentro do livro, certo? Eu tenho feito um livro sobre alienígenas e esse livro também me ajudou bastante nessa consulta, né? Bem, esta obra, né, Universo Alien, se os extraterrestres existem, cadê eles? Né? O autor americano, Don Lincoln, ele traz uma obra realmente fascinante, né? Ele explora a cultura pop, né, e a astronomia, e esse livro, para quem gosta, é um prato cheio. Aqui está, eu vou passar para vocês os principais pontos desse livro, né? Primeiro ponto de partida é sobre a cultura pop, né? Don Lincoln, ele começa explorando a nossa obsessão com alienígenas no cinema, na literatura, na televisão, na internet. Ele analisa criaturas icônicas e franquias, né, como por exemplo a franquia Alien, Star Trek, Star Wars, né, os
Os clássicos como os Greys, né, e os ETs cabeludos, de olhos grandes e relatos de abdução. O autor desconstrói o visual dessas criaturas para entender o porquê os humanos têm essas imaginações férteis. Bem, o autor ele aponta, né, por exemplo, que a maioria dos alienígenas da ficção é antropomórfica, ou seja, tem 2 braços, né, 2 pernas, tem olhos, boca, muito mais por uma limitação de orçamento, empatia de Hollywood, do que por uma forma biológica. Bem, outro ponto interessante do livro é o filtro da ciência real. Depois de passear pela ficção, o autor, Don Linton, ele veste o jaleco de cientista e, como físico, ele trabalha de uma maneira exemplar, né? Ele trabalha, evidentemente, também em um dos maiores laboratórios de físicas de partículas do mundo. E ele faz algumas perguntas rigorosas. Por exemplo, como a biologia alienígena realmente funciona? A vida precisa ser baseada em carbono e água, em silício e metânio líquido, são alternativas viáveis. Ele analisa também se a anatomia faz sentido. Ele analisa se a gravidade, a atmosfera e a estrela em um planeta natal permitiriam que uma criatura como o xenoformo, por exemplo, ou um predador existissem de verdade. Um terceiro ponto explorado pelo autor é a física, né, das viagens interestelares. Uma das partes mais interessantes do livro é que ele aborda como eles chegariam aqui e como nós iríamos até eles. O autor explica que as barreiras colossais que a física real impõe, como por exemplo a velocidade da luz como limite universal, a energia absoluta necessária para mover essas naves espaciais. Bem, o autor também ele comenta sobre a questão dos conceitos teóricos, como por exemplo a dobra espacial e buracos de minhoca. Num quarto ponto, o autor ele explora o seguinte: o paradoxo de Fermi e a busca por vida. O livro também, ele, vamos dizer assim, de certa forma, ele aborda o lado histórico e astrobiológico. Ele discute a famosa equação de Dirac, que tenta calcular a probabilidade de vida na galáxia, e o paradoxo de Fermi. Se o universo é tão grande, onde está todo esse mundo? O autor examina os esforços reais da humanidade para encontrar vida, como o Projeto 7 e os telescópios espaciais que buscam exoplanetas na zona habitável. Bem, eu poderia resumir dizendo o seguinte: vale a pena ler o livro Universo Alien? Né? Será que vale a pena? Bem, eu posso confessar que sim, já li boa parte do livro. É um livro excelente, uma boa leitura, agradável. E o grande mérito de Don Lincoln é o tom, né, que ele usa. Ele não descreve o livro, né, de uma forma assim acadêmica, de uma maneira acadêmica arrogante, que quer estragar, né, a diversão de filmes de ficção científica. Pelo contrário, né, o autor ele é fã do gênero, né, ele usa o amor pelas histórias de ETs como um cavalo de Troia, para ensinar astrobiologia, evolução, física quântica e cosmologia de um jeito extremamente leve, bem-humorado e acessível. Se você quer entender onde a fantasia de Hollywood termina e onde a ciência de ponta começa, está aqui o livro. Você vai se deliciar. Até a próxima dica de leitura.